Ei, som. E som, teste. E som, teste, testando. Pessoal, fala aí como é que está o som para vocês aí em casa. Estamos aguardando o povo entrar. Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Mais um dia, mais uma noite, mais um momento. E aqui nós estaremos agora orando, falando com o nosso Senhor, nosso Deus, Jesus. Vamos pedir a Ele orientação, tanto aqui como aí na tua casa. Irmãos, durante a nossa palavra, eu juntamente com o pastor Johnny, se os irmãos tiverem alguma dúvida, os irmãos podem fazer a pergunta, tá? Independente do ministério que você seja, mas não fique na dúvida daquilo que nós iremos falar. E a pastora Dapta, ela vai acompanhando, tá? Ela vai acompanhando e vai fazendo as perguntas para nós. Então vamos falar com o nosso Deus, vamos orar. Bendito Senhor, Criador dos céus e da terra, nós estamos mais uma vez na Tua presença, fazendo menção no Teu nome, na Tua palavra, Senhor. Orienta-nos com Teu Santo Espírito, esteja conosco, Senhor, do início até o fim. Nós precisamos da Tua orientação, porque a Tua palavra não se entende nada, Senhor, se não for por Ti, o autor desse livro sagrado, maravilhoso, esses 66 livros maravilhosos que nós temos, Senhor, a Tanaia, Brit Hadashah, o Velho e o Novo Testamento, a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Nos conduza, Senhor, às águas tranquilas, nos orienta, porque nós precisamos de Ti nesse momento. Orienta também o Teu Filho, derrama sobre esta casa o Teu Espírito Santo, sobre nós o Teu Espírito Santo, porque nós somos dependentes de Ti. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a água da Bíblia, a água da igreja que nós precisamos, olha, a água. Sem ela, nós não podemos viver. Homem nenhum consegue viver sem a água. Nós vamos falar um pouco da água dentro da Bíblia, a atuação da água, Deus usando a água. Estava conversando com o pastor Johnny um pouco antes de nós começarmos e falávamos sobre o início de tudo, né? Quando Deus criou todo o universo, aí depois veio até a terra, deixou todo o universo, irmão, e veio até a terra, porque Ele tinha um propósito com esse planetinha azul, esse planeta lindo e maravilhoso, aquecido do Sol com distância boa que permitia vida. Agora ele se aproxima. E a Bíblia diz que o nosso planeta ele era informe, ele não tinha forma, ele era vazio, tinha abismo e estava tumultuado.
as águas estavam tumultuadas juntamente com a terra. Era impossível ter vida no planeta. Mas acontece que ele colocou tudo em ordem com a sua palavra. Fez a separação da água e da terra. Água doce, água salgada. Colocou tudo no devido lugares. Porque é desta forma que Deus age. E põe tudo no devido lugares. Mas quando ele estabeleceu ali o jardim do Éden, não havia chuva na terra. Apenas um ovário caía e molhava, a Bíblia diz. E foi assim até a época de Noé, viu? O povo não conhecia o que era chuva. Mas voltando um pouco lá atrás no Éden, ele, para colocar o homem, ele precisou de 4 rios. Me parece que é o Pison, Gion, Eufrade e o rio Tigre. Então ali ele colocou o homem entre os rios, lá na Mesopotâmia hoje, que nós falamos. Porque sem água não tem vida. Seria impossível a vida sem a água. Amém, irmãos? Então começou tudo, Deus organizando a água, Deus organizando os rios e pôs o homem lá. Tanto é que o Adão, ele lavrava, arava a terra, lavrava e arava a terra, porque tinha água, não é? Então, Deus ele já pensou em tudo isso desde o início. E Deus pensava muito mais com a água. Amém. Boa noite, irmãos. A paz seja com todos. Amém. Bom, nós hoje falamos aí sobre água, e o pastor já está levando aí no reino espiritual. Eu fui pegar uns pontos específicos sobre água, para nós no meio físico, né? No meio físico, da importância que ela tem. Para mim, a água, ela é 100% Deus, assim. Você olha para a água, ela não tem cheiro, não tem gosto, mas ela é importantíssima e não pode ser substituída por nada. A água, ela é importante demais no nosso corpo, para a nossa vivência. Então eu fui pesquisar algumas coisas sobre a água. O que é a água? Física mesmo. Ela é 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. O corpo humano, ele é formado por um adulto, ele tem 60% do seu corpo de água, e uma criança 80%. O planeta Terra tem 70% da sua superfície e de toda a sua... de tudo que ele é, 70% de água. E por que isso? É que um pastor falou, para todo tipo de vida, sem água não existe. Tanto é que astronautas, a NASA vai procurar outros planetas, a primeira coisa que eles buscam encontrar, antes de qualquer outra coisa, é saber se lá tem fragmentos de água. Porque isso provavelmente ia dar sugestão de que haveria vida, ou seja, a água é indispensável à vida. E todo ser humano, ele sempre se colocou e se posicionou, sempre firmou sua morada próximo a fontes de água, porque próximo a fontes de água, tudo o que ele precisa, a água dá. Então eu creio que a água nada mais é que uma manifestação, sim, do Espírito de Deus na terra e de Deus na terra. Amém. Glória a Deus. Então, aonde tem água, tem vida. É impossível, se o planeta Terra não tivesse água, estivesse vida. E quando nós viajamos de um estado a outro estado, o interessante é que aonde tem uma represa, aonde tem um rio, ali tem um povoado. Porque aonde está a água, tem vida. Não é? Agora, Deus, ele agindo no Antigo Testamento e colocando a água a favor do seu povo. A gente pode ver que até na travessia do Mar Vermelho. A travessia do Mar Vermelho, quando o povo chegou diante do mar, porque Deus conduziu o povo até o mar. Porque o propósito de Deus era dar o livramento ao seu povo utilizando as águas. Moisés não sabia, o povo não sabia o propósito de Deus, apenas eles caminharam. Pegou aí, irmãos, a visão?
Quando Deus tem um propósito, basta que nós venhamos a seguir as suas ordens, porque nele nós podemos descansar e confiar. Quando nós percebemos que não tem saída, é naquele lugar que Deus vai providenciar a saída. Então Deus conduziu o povo até aquele lugar e eles colocaram culpa em Moisés, sendo que eles esqueceram que Moisés ouvia a voz de Deus e executava o que Deus pedia. Então o povo murmurava porque não conhecia. E Moisés, quando chegou naquele lugar com o povo, Faraó vinha atrás, não tinha saída, não tinha escape, aparentemente. Mas Deus conduziu o povo até as águas. Simplesmente ele deu ordem a Moisés para executar a sua missão. Não a missão de Moisés, mas a missão de Deus. Quando tocou na água, quando levantou o cajado e colocou os pés, as águas se abriram. Irmãos, o interessante é que ali as águas estão a favor do povo de Deus. O povo atravessa em terra seca, paredão de um lado ou de outro de água, e o povo passando. Daí a pouco, quando chega do outro lado, o que acontece, pastor? Quando ele chega do outro lado e Faraó vem, as águas se fecham. Senão o senhor estava falando aí agora, pra você ter ideia, Deus tem um propósito. Ele abre as águas, abre o caminho e ele barra o inimigo. Ele abre as águas para que o povo passe, o povo começa a passar, e logo depois, quando o Faraó vai entrar, ele fecha as águas. Ou seja, através das águas, Deus fez o caminho para ser trilhado e ainda barrou o inimigo. Então eu creio muito que Deus usa desses fatos para poder. E uma coisa que me veio à cabeça quando Davi vai enfrentar Golias, ele vai até onde pegar as pedras? Porque a água moldou a ferramenta certa para abater o inimigo. Porque com certeza quando Davi estava naquele meio ali, nos exércitos vendo, com certeza tinha pedras à sua volta. Com certeza. Mas o quê? Vamos até o ribeiro para pegar as pedras que são as certas, para ser moldada a ferramenta certa. Então ele pega ali, Deus cria o caminho e ele barra o inimigo. Deus usa da água para, com certeza, abençoar os seus filhos. Com certeza. E a água do Mar Vermelho estava a favor do povo de Israel. Irmãos, nós vamos lá na frente trazer isso para a nossa vida espiritual. Pega comigo a visão. A água estava a favor do povo de Deus. Mas, quando o povo de Israel entrou, ela se manifesta ao inverso com o povo de Faraó, com os soldados e cavalos e cavaleiros de Faraó. O que acontece? Vira uma fúria. O povo de Israel passava e via aquele barulho de água de um lado esquerdo e do lado direito, aquela fúria, aquele barulho, que fazia barulho, viu, irmãos? Quem foi à praia aí no mar sabe que quando a onda quebra faz barulho. Agora imagina aqueles paredão de água de um lado e de outro segurando. Era muito barulho e o povo passando. Porém aquele barulho, aquela fúria, era o amor de Deus se manifestando no Mar Vermelho a favor do seu povo. O amor do livramento, de escape da escravidão de Faraó. E o povo passou. Quando o povo do Egito, de Faraó, o exército de Faraó, entrou no Mar Vermelho, aí a fúria foi ao contrário. Aí a fúria foi de morte para defender o seu povo. Pegou aí, irmãos, como é que Deus pode agir na nossa vida? Você não consegue enxergar o propósito de Deus, o livramento de Deus. Quantos livramentos Deus deu para ti, usando esta mesma forma, essa mesma estratégia que Ele usou ali no Mar Vermelho? Quando os teus inimigos, quando eu falo inimigos, irmãos, não é carne e sangue, não. Os principados e potestades, te atacar, ou tentou te atacar, Jesus ele vem com a fúria do mar e sufoca os teus inimigos e não deixa que os teus adversários te sufoquem, venha te perseguir, venha te consumir, como
Faraó e o seu exército não conseguiram consumir o povo de Deus, porque Deus usou a água para consumi-los antes de chegar ao povo de Israel. E pensando aí mais uma vez, a gente pode encarar três características do mar, né, pastor? Nesse momento, quando o povo de Israel chega ali, a princípio o mar era uma barreira, né? E depois ele se torna no caminho, e logo depois ele se torna a defesa. Isso veio tudo na minha cabeça aqui agora. Você chega diante do Mar Vermelho, é a barreira para se passar. Poxa, o povo chegou, e agora? Para onde que a gente vai? Como é que o exército está vindo? A gente está aqui, o mar era a barreira, era o que impedia, era o mais forte até então. E Deus pega o que era o problema para resolver todos os problemas. O que era mais forte dentro da situação, que era o oceano, o mar ali, naquele momento ali, ele faz ele se transformar totalmente para ser algo que só Deus podia fazer e se tornar na ferramenta e no milagre que o povo precisava para ser liberto. Deus, ele age de uma forma tão maravilhosa, né, irmãos? Às vezes nós tememos as adversidades, como o povo estava temendo o mar e a Faraó. Porém, eles nem sabiam que o mar, a quem tanto eles temiam e tinham como obstáculo, era o livramento. Então, aquilo que você imagina que é a tua morte, aquilo que você imagina que é o que vai te fazer sofrer, aquilo ali que vai te dar o livramento. Deus, ele confunde os sábios, né, irmãos? Confunde os sábios. Agora, também sobre águas, falar nisso, vou tomar mais um gole d'água. Estava conversando também com o pastor Johnny, e já conversei com pastores aqui dentro da igreja, a respeito do Rio Jordão. Quantas pessoas hoje, né, não vou falar hoje devido à pandemia, quando eu falo hoje, é no nosso tempo, viajam até Israel, justamente para serem batizados no Rio Jordão. E o interessante, irmãos, nós lemos aqui sempre o Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o orvalho, né, que vem lá, que desce do Monte Hebron e vem e escorre por toda aquela terra, que ele fala cabeça, barba de Arão e a orla dos seus vestidos. É uma união. E o Monte de Hebron, ele fica aproximadamente uns 2.750 metros de altura. É muito alto. E lá tem uma camada, até hoje essa camada não cessa, de gelo. E ele vai derretendo e vai descendo, e vai para onde? Vai para Israel. Se tirar o Monte de Hebron daquele lugar, acaba Israel. Acaba ali toda a Mesopotâmia, entre rios, acaba tudo. Porque a vida está lá, o Senhor ordena. A Bíblia diz que o Senhor ordena, e as bênçãos descem, e as bênçãos vêm. O interessante é que, antes de chegar na Galileia, o Rio Jordão, antes de chegar na Galileia, ele vem e passa pelo um deserto lá, mas não é um deserto não, né, irmãos? É um vale de Eber, não de Eber não, de Ofer. Passa por esse vale, e ali tem muitas vidas. Falando com o pastor Johnny que o Rio Jordão, ele se doa, desde quando desce do Monte de Hebron, ele se doa, peixe. Eu acredito que até o Gileade, o vale de Gileade, está ali naquele lugar, onde tem um bálsamo, diversidade de vidas. Depois ele passa ali no Mar da Galileia, onde tem fartura de peixes. O Rio Jordão, irmãos. Tudo porque Deus abençoa o seu povo desde Hebron, desde o Monte de Hebron. O que Deus não faz pelo seu povo? Israel, Judá, aquele lugar ali, Jerusalém, tudo é um milagre de Deus.
Porque Deus quis, irmãos. Entende aí? Porque Deus quis. Deus quis você na presença dele. Deus providencia vida para você. Não é você que vai buscar vida. A vida já te encontrou. Porque a vida encontrou o povo de Israel. E a vida encontrou você. Então não precisa você se preocupar, porque de algum lugar Deus vai providenciar aquilo que você precisa para sobreviver. E o Jordão se doava. Eu falei que ele se doou até a Galileia. Da Galileia ele foi até o Mar Morto. Chegou lá, pastor? Chega lá, ele... Praticamente, que a gente estava olhando ali, praticamente que o Mar Morto é uma poça, né? Praticamente que é uma poça. O grau, a quantidade de sal que a água... A gente estava olhando, 300 gramas de sal para cada litro d'água. É um lugar totalmente impropício para a vida. E esse negócio é tão interessante que o povo, o pastor falando aí, a água é vida, mas é vida para quem se aproxima dela, para quem está próximo. É vida para quem se coloca próximo. Quando eu estava pensando, eu fico imaginando, toda a população, a maioria das vezes as cidades são colocadas próximas a fontes de águas. Para quê? Para que ela possa dali ela beber e também para que possa prover o que ela necessita para comer mesmo. Nesse tempo aí, caça, por exemplo, qualquer cervo, qualquer animal ia para onde para beber? Para o rio. Ou seja, era um lugar propício a estar conseguindo um alimento, carne, um lugar de se beber, de pescar. Então, águas são vidas, sim, mas para quem se aproxima dela, para quem está próximo, para quem desfruta do que ela tem para dar. No Mar Morto, infelizmente, isso aí já não é cabível, porque lá não tem vida, né? É verdade. E essa água que Deus providencia para o seu povo é uma água organizada, irmãos. Você pode ver que ela se organiza lá no Monte de Hebron e desce organizada até o Mar Morto. E aonde ele passa, tem vida. Aonde ele passa, tem milagres. Aí, mas que milagres? Olha a água se organizando quando Josué e Caleb vai para a tomada de Jericó. Eles precisam passar o Jordão. Era necessário passar o Jordão. E eles passam o Jordão, porque as águas se organizam para ele passar. Tanto é que tem um memorial no Rio Jordão. E o interessante é que quando eles também estão transportando a arca e vai passar o Rio Jordão em época de enchente, a água está desorganizada. E Deus organiza a água para que o povo passasse em terra seca. Aí Deus parou a água e o rio continuou. Eles pararam em terra seca. Irmãos, significa que as águas de Deus são águas organizadas. O mundo tem água mara, águas amargas, diversas águas. Parece com a nossa água, mas não é a nossa água. O mundo oferece outros tipos de deuses que têm suas águas desorganizadas. Irmãos, nós temos que ter um entendimento do Senhor, para buscar no Senhor discernimento, a entender o que Deus está falando com o seu povo. Deus, ele tem algo especial para a nossa vida. Nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo. O mundo está desorganizado. Essa pandemia desorganizou, desestruturou toda a raça humana. Mas nós devemos permanecer nas águas do Senhor, porque as águas de Deus são águas organizadas. Ninguém toca nas águas do Senhor. No Rio Jordão, irmãos, até outras pessoas iriam lá e bebiam dela, mas não viviam um milagre, até que fosse aos profetas. Vê Naamã, ele podia até beber da água, mas não vivia o milagre até chegar perto do profeta. Quem que pediu? Boa noite. O nosso irmão Felipe,
ele pediu para explicar o versículo João 4, 13 e 14. Da mulher samaritana. Vamos lá. Quer que eu vou ler aqui? Leia aí. É o 4:13, né? Isso. 4:13. E 14. Ele tem Tá, o 13 está o seguinte: Jesus, estava até anotado aqui, e Jesus respondeu-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Eu estava falando que as águas de Deus são águas organizadas, viu, Felipe? Organizadas. Felipe participa mesmo. E as outras águas são águas desorganizadas. Então aquela mulher estava com a sua vida totalmente desorganizada. Você viu como parece que encaixou tudo, Felipe? A tua pergunta com aquilo que nós estávamos falando. Aquela mulher chegou até o poço de Jacó, porque foi comprado e pago. E ela queria aquela água. E Jesus provocou aquela mulher pedindo água para beber. E ela se espantou com Jesus, porque Jesus era judeu e ela samaritana. E ambos não conversavam com o outro. Mas Jesus pediu água propositalmente para poder render um assunto com ela. E daí a pouco, quando Jesus falou que ele era a água da vida, e ela olhou para Jesus: mas como é que o Senhor vai me dar água? Jesus estava oferecendo para ela uma água diferente, uma água organizada para organizar a vida dela, um rio para organizar a vida dela, porque a vida dela estava desorganizada. 5 maridos, tudo desorganizado, um lar desorganizado. Se ela tinha filhos, desorganizado. Aquela mulher não tinha paz na sua casa. Eu acredito que ela passou a noite inteira sem dormir. E era de manhã, ela foi ao poço de Jacó, talvez para tentar organizar a sua casa com a água do poço de Jacó. E quando ela deparou com o único que poderia organizar a vida dela, só Jesus. Eu não queria nem entrar aqui agora, não é? Mas só Jesus pode organizar a vida de uma pessoa. Você pode ter ali uma água que você pensa que é suficiente, a água do teu emprego, a água do teu negócio, a água daquele colega teu que pode chegar até a tua vida e te oferecer dinheiro, bens, alguma coisa, eu não sei, um conselho talvez. Mas só Jesus pode organizar aquilo que as outras águas não podem organizar. E o que foi que aconteceu, pastor? E o interessante é que ela aqui depois ela disse assim, no 15, né? E disse a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha até aqui tirá-la. Essa mulher sempre ela buscou, que o senhor falou, 5 maridos. Essa mulher ela sempre buscou matar a sede com coisas, né? Com substituir a água da vida. É o que muitas vezes a gente faz com o nosso próprio corpo mesmo. Tenta substituir a água, o líquido que a gente precisa, a gente tenta substituir por outras coisas. Era o caso dessa mulher. E aí no 15 ela vai pedir: Senhor, dai-me dessa água para que não tenha mais sede e não tenha que vir mais aqui. Ou seja, ela ainda estava com um olhar físico com relação àquilo. Ela ainda não tinha enxergado que ali na frente dela estava a fonte de águas vivas, né? Até que Jesus vai explicar: se pedir para mim, te darei água que nunca mais você vai ter sede. Eu sou a água, eu sou a fonte, eu sou aquele do qual, se você beber, como o Senhor falou, não só organizar, mas ser a base da tua vida a partir de agora. Não ter mais sede de coisas, de objetos, de pessoas, mas você matar a sede no que eu sou, Deus. Mata a sede em mim, que sou a fonte de vida. Porque, afinal de contas, o ser humano precisa de água para viver. Então, para viver como um corpo carnal, nós precisamos da água do Espírito, que é a água que é Jesus. Precisamos de Jesus na nossa vida e beber dele todos os dias. Beber dele todos os dias, porque essa água é que mata a sede no nosso espírito. Pode fazer. Na verdade, é uma complementação aqui do pastor Leandro, que ele postou, né? Cristo é um manancial de vida que brota do profundo de cada crente, como se fosse um manancial
inadotável. Jesus é água viva que nunca se esgota, porque ele disse: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirá rios de águas vivas. João 7, 37, 38. 37, 38. Irmãos, então o que nós fazemos agora? Nós vamos fazer. Jesus, ele tem uma água viva que corre e que não cessa. Ele é uma fonte inesgotável. Nós começamos a falar do Monte de Hebron. É inesgotável. O povo, os cientistas não entendem. No meio do deserto, neve. Lá no cume do Hebron. Lá no alto. E não para de descer água. Quanto mais quente é no momento, mais água desce. E não acaba aquele gelo que tem no Monte de Hebron. E o interessante, irmãos, que os montes de Sião ficam distante do Monte de Hebron. E eles trocam umidade. Eles trocam umidade. Mesmo distante, trocam-se umidade. Mesmo vocês aí e nós aqui, nós estamos trocando o que? Bênçãos do Senhor. Porque essa umidade era bênção entre os montes, né? Saía umidades do monte de Hebron e ia para os montes de Sião, monte de Jerusalém. Saía de Jerusalém e vinha para o monte de Sião, tanto por cima como por baixo. Por baixo era o rio, e via aérea eram os vapores de umidade. Até hoje tem essa comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Entendeu? Esta união, irmãos, nos traz essa umidade de Deus, né? A mesma água que está jorrando aí, está jorrando aqui neste galpão, porque nós fazemos parte do mesmo ministério. E se você estiver nos visitando, nós temos o mesmo Deus. A mesma água do Ministério Voz da Verdade é a mesma água que está ali na Assembleia, que está ali na Quadrangular, na Batista. É a mesma água. É Jesus, porque nós servimos a esse Deus maravilhoso. Os irmãos entenderam? Então, esta fonte inesgotável, esta fonte, nós podemos comparar o Monte de Hebron com Jesus Cristo. E em Isaías lá já bem antes mesmo de Jesus ter nascido, já vem aqui no 55, vem falar: e vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não têm dinheiro, vinde, comprai, comei, sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Ou seja, Deus está simplesmente dizendo o seguinte: está com sede? Bebe de mim, e você não vai pagar por isso não. Eu já paguei, Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário lá, para que a gente pudesse beber dessa água, da água que é capaz de suprir a necessidade real do ser humano. Porque muitas vezes a gente pensa que a necessidade estão em coisas, está em poder, em dinheiro, como está escrito aqui: vinde sem dinheiro, vinde sem posse, vinde do jeito que você está e bebe de mim, porque eu sou capaz de matar a sede da tua alma. O teu corpo vai voltar a ter sede, o teu corpo vai voltar a ter fome, mas se você beber de mim, a eternidade te espera, onde não haverá choro, nem pranteio. Você vai comer o melhor dessa terra, beber do mel, da terra que emana leite e mel. Bebe de mim, é o que está escrito aqui: vós que tendes sede, vinde às águas, e os que não têm dinheiro, vinde, comprai, comei, vinde. Deus está falando para você, meu irmão: vem para a fonte, vem para perto das águas tranquilas, vem brotar, vem dar frutos, vem ser alguém, vem crescer, vem frutificar, vem dar bom testemunho, vem ser uma árvore cheia de frutos, que as pessoas olham para você e enxergam que ali há algo diferente. Mesmo em meio ao deserto, junto à fonte de água que é Jesus, a gente é capaz de brotar e de frutificar. Então vinde, com dinheiro, sem dinheiro, bebei e comei do rio do Senhor. E o povo não tinha dinheiro, mas as águas que descem do Hebron, estou falando na época, que descia, tinha flores. Se tinha flores, tinha abelha. Se tinha abelha, tinha mel. Tinha alimento para pasto.
o gado se alimentava. Se o gado se alimentava, as vacas tinham leite, tinha carne em abundância, tinha leite, tinha mel, tinha o bálsamo para sarar as feridas. Isso significa, irmãos, espiritualmente para o nosso meio, quando você encontra Jesus, você encontra o Monte Hebron. Quando você encontra Jesus, você encontra o Jordão. Quando você encontra Jesus, tem flores. E flores é colorida, irmãos. A tua vida passa a ser uma vida colorida. Tem mel para você alimentar. A palavra de Deus é doce como mel, o hino fala, né? O pão, a água é a palavra de Deus. Por quê? Porque tem manancial, irmãos. Tem manancial, esqueça esses problemas aí. Desliga a tua TV de corona e vamos beber do nosso manancial, comer do pão do nosso trigo. Quando eu estou falando do nosso trigo, porque nós produzimos, Deus produz para nós, é de graça, tem mel, tem leite, irmãos. Nós vivemos o tempo de Deus, não o tempo do homem. Nós vivemos no território de Deus, não no território do homem. A nossa terra é diferente do que a terra do mundo. Qual a outra pergunta, pastor? Não, a irmã Marisa, ela está comentando aqui, Jesus uma fonte que não podemos viver sem, pois sem ele nós não somos nada. Né? E o Rubens também comentou aqui, Jesus fonte de vida. Eu fiz até um hino, faz muito tempo que fala, fonte de vida, água que mata a sede, Deus de Israel, Rei de Abraão, seu nome é Jesus, o Emanuel. Pronto, irmãos, é Jesus, ele é fonte de vida, é a nossa água. Agora, tem outra aí não? Tem uma falando sobre as águas do mar, mas eu... Qual que é? Pode falar. Vamos se interagir, irmãos. Pode fazer perguntas, se interagem. Os irmãos estão interagindo aqui, colocando versículos, pode, né? Pode. O pastor Leandro colocou aqui, olha a confirmação, sobre as águas do mar fazer muito barulho. Eu vi a glória de Deus de Israel que vinha do Oriente. A sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Ezequiel 43:2. Eita glória, logo Ezequiel, hein? O som de muitas águas. Irmãos, Deus quando queria falar com Ezequiel, levava até o rio Quebar. Até as margens do rio Quebar. E o interessante também, por falar em Ezequiel, que Deus pegou Ezequiel, vem cá Ezequiel, levou até a casa de Deus. Lá onde o povo louvava. O povo louvava dentro de casa e era sedento. Procurava outros deuses. Frequentava a casa onde tinha água e eram idólatras. Aí Deus levou Ezequiel até a casa. Dá uma volta na casa, Ezequiel. Som de águas debaixo da casa. Do lado norte, som de água. Aí trouxe para o lado oriental, som de água e um rio. Aí ele chegou, vem cá Ezequiel, a lição de natação. Você quer ver como o meu povo está me desprezando? Vem comigo. Caminharam 1000 côvados com água nos artelhos. Mal cobriu o pé. Irmãos, tem crente que estão dentro das igrejas e não sabe a profundidade que eles devem ir. Estão no Mar Morto. Está no Mar Morto, boia, não afunda, não nada, não consegue nadar. Irmãos, e a água nos artelhos, ela continua suja, porque você anda, mistura terra com ela. Às vezes quando eu aprendi a nadar no mar, eu voltava para casa com os bolsos cheios de areia, porque eu nadava no raso. Tem crente que quer nadar no raso. Aí levou Ezequiel mais 1000 côvados, água nos joelhos. Está vendo, Ezequiel? Está melhorando. Mas ainda não é o suficiente. Deus tem muito mais para te dar. A bênção de Deus, irmãos, não é só no joelho, não. Não é só nos ombros. Deus tem muito mais para te dar. E o interessante, para você ver o milagre, não tem como você ver o milagre se você não mergulhar nas águas. E o interessante disso aí é que se você mergulhar, o rio vai te levar para onde ele está indo.
né? Ou seja, se a gente mergulhar em Deus, Ele vai levar a gente segundo a vontade, o querer dele, Não para onde, não para onde a gente quer. Você pode até nadar, bater braço, você vai tentar, mas se você mergulhar e se deixar levar pelo rio de Deus, isso sim, aí você vai pelo caminho que Deus tem trilhado para a gente, que é o caminho de Deus. Por onde o rio de Deus passar, é onde nós vamos estar. E é o que está escrito aqui também, eu achei interessante, porque o pastor levantou Ezequiel ali, o que está escrito em Ezequiel 36, 25, que está o seguinte: e vós tomarei dentre as nações e congregarei de toda a terra e vos trarei a vossa terra. Então aspejarei a água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos. Ou seja, irmão, a única coisa que dá para limpar a gente é Jesus. É a água que Cristo tem. É a água que Ele é. A única coisa que dá para purificar a gente dos ídolos que a gente tem, que não nos permite mergulhar mais, que às vezes a gente está acostumado com um pouquinho só de Deus e o muito do que está fora das águas. A gente está acostumado com um pouco, a gente quer só um pouquinho de Deus e ainda está contemplando os montes, ainda está contemplando a tempestade. Ao invés de mergulhar em Deus, a gente não se livra dos ídolos que estão para fora de Deus. Então o que está para fora de Deus não é de Deus, e a gente tem mesmo que mergulhar e deixar que Deus coloque a gente conforme Ele quer, dentro do rio de água viva que Ele é. O crente, ele não pode beber águas amargas. Tem crente que insiste em beber água amarga. O diabo oferece água amarga. Ei, toma essa água aí amarga, dá para a mulher. Aí a mulher bebe e sai mostrando o umbigo para todo mundo. Água amarga. Aí dá mais água amarga. Ou para a mulher ou para o homem. Aí vai para baile funk. E volta, e dentro das igrejas, sentado. O pastor não sabe, os pastores não sabem, ninguém sabe. Mas Deus sabe que essa pessoa está bebendo água amarga. Irmãos, mostrando a poupança aí fora. Bebendo água amarga. Bebendo bebida alcoólica. Bebendo bebida alcoólica. Isso aí é água amarga. Água de mara. Vai te matar. Vai te consumir, vai acabar com os teus rins espiritual, o teu fígado espiritual. Vai acabar com a tua vida diante de Deus. Você é crente, você tem manancial de água viva. Jesus, beba dele. Você não pode beber da água potável, Jesus, depois de beber água de mara. Ou vai beber água de mara e morre de uma vez, ou fica na presença de Deus. Você não pode dividir Deus. Deus, ele não te divide com ninguém. Não nos divide com ninguém. Meu Deus do céu, ou eu fico do lado do capeta, de Satanás, do diabo, do inferno, ou eu fico do lado dele, ou eu fico do lado de Deus. Nós temos um manancial, o povo de Deus foi formado em meio a mananciais de água, o livramento de Deus, usando mananciais, usando o mar vermelho. Pedro, Tiago e João pescavam ali nas águas do mar da Galileia, que vinham do rio Jordão. Deus, ele tem o melhor para o seu povo. Não beba água de Satanás. Não beba água de mara. Deus tem água potável para nossas vidas. Agora, quando nós falamos de mergulho, quando Ezequiel mergulhou, aí foi que o anjo trouxe ele para ver o milagre. Quando ele voltou, eu já preguei isso na igreja várias vezes, aí ele viu o milagre. Árvores, frutos, flores, abelha, pastos. Aí ele veio vida. Era como se Deus estivesse dizendo: está vendo, Ezequiel, o que o meu povo está precisando? O meu povo está precisando ter intimidade comigo. O meu povo está precisando ter intimidade comigo, diz Jesus. Sem intimidade com a água da vida, irmãos, nós não vamos ver milagre em nossa frente. Ou melhor, nós vamos ver acontecendo com um irmão, com outro irmão, mas na minha vida eu não vou ver. Por quê? Porque eu não mergulho no oceano do Espírito. Tem um comentário aqui do pastor Leandro. É verdade, pastor Johnny. O problema não é mirar alto, é errar e errar. Mas mirar baixo e acertar. Vai achar que as águas na cintura está excelente, sabendo que o Senhor pode te levar a águas profundas. Justamente. Né? E ele tem uma pergunta para o senhor, pastor. Pastor, na sua carreira de marinheiro, como você analisava os barulhos do oceano, na visão natural
e na espiritual. Eu tenho saudade, né, irmãos? Muita saudade. Porque você não consegue ver terra na visão espiritual. Você não consegue ver terra. Você só vê as águas do oceano. Então, na minha visão espiritual, para quem está no Santos dos Santos, não consegue ver terra. Só consegue enxergar o azul do mar. Só consegue enxergar as bênçãos de Deus. Só consegue navegar naquilo que Deus nos deu. Nós não conseguimos levar o nosso barco, o nosso navio e colocar nas águas de Satanás, as águas amargas. Entendeu? Então eu não via terra, eu só via as estrelas e só via o mar. Amém? Então são todos aqueles que são guiados por Deus. Só consegue ver aquilo que Deus fez. Aquilo que o diabo está fazendo não consegue. Amém, irmãos? A nossa visão é a visão de Deus. É a visão que Deus quer que nós venhamos a ter. Enxergue aquilo que Deus tem mostrado para você. Largue tudo que o mundo, né? Tem que ter uma separação. E essa separação entre nós e o mundo são as águas que nós estamos navegando. E é interessante isso aí, pastor Leandro. Eu fico imaginando, assim, o pastor lá tem que confiar muito na embarcação, né? No que firma os seus pés em meio ao mar, né? No plano físico, ali, eu creio que quem navega, eu nunca tive num barco, num navio, só tive em balsa, mas a gente tem que confiar naquilo ali, para poder atravessar. E no mundo espiritual, Jesus é o que nos firma sobre as águas que podem nos consumir. Assim como foi com Pedro lá, pode caminhar, quer vir? Vem, caminha. Enquanto estava olhando para Jesus, as águas, porque as águas elas são bênção, mas diante da ordem de Deus, ela é bênção demais, mas diante da ordem de Deus também, ela é morte. Ali naquele momento ali, se Jesus não vem, Jesus falou o seguinte, a água, do jeito que ela está aqui, ela não vai te matar, porque eu mando dela, eu ordeno ela. E aí quando ele perde aquela visão, ele começa a afundar, assim como foi no dilúvio, né? Jesus é a salvação. Então, ali para o pastor ali na embarcação, era a confiança dele de poder estar sobre o mar. E no mundo espiritual, acho que sobre essas águas aí também, Jesus é a nossa base, para poder caminhar sobre as águas, para poder mergulhar. Jesus é o que nos faz com que aquilo não nos mate, porque o poder é muito grande da água. Irmãos, teve uma vez que faltou água e a gente tinha que vir para a igreja. Acabou com a água. Acabou a água. E agora, o que nós vamos fazer? Temos que tomar banho, mas não tem água. Agora imagine, irmãos, se acaba a água, 3 dias, você não encontra água em lugar nenhum. 3 dias apenas. Como que você vai fazer a tua comida? Como que você vai tomar banho para ir trabalhar, para vir para a igreja? Apenas 3 dias vai virar um caos. Agora, quanto mais longe de Jesus. Irmãos, segunda, terça e quarta. Quando chega quarta-feira, eu sinto falta da água. Ah, pastor, mas você pode ler a Bíblia em casa, louvar o Senhor em casa. Posso, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa de você estar no Santos dos Santos. Senão o povo de Israel, cada qual ia fazer seu culto. Cada qual ia ter sua reunião na sua casa, na sua família. Está com os irmãos, né? Está com o povo. Eu vi um prefeito aí falar que até o dia 31 vai ter lockdown na cidade dele. Mas depois do dia 31 não tem ordem nenhuma, não existe decreto nenhum que impedirá de ele abrir o comércio. Eu vi pastores aí também alugando ônibus e fazendo um culto dentro do ônibus. Porque as igrejas estão fechadas e há superlotações nos ônibus, nos transportes coletivos. Irmãos, nós não podemos viver longe de Jesus. Não podemos. Assim como o homem não pode ficar longe do pão, do trabalho, da empresa. Nós não podemos ficar longe de Jesus. Não podemos ficar longe da comunhão. Porque Deus quer que nós venhamos a ter comunhão uns com os outros. E na casa dele, tem crente que tanto faz, tendo pandemia ou não, ele vem na igreja de vez em quando mesmo.
Agora, será que essa pessoa se alimenta da água da vida? Será que ela é como os montes de Hebron, que se comunicam com os montes de Sião? Se comunicam, irmãos, eles trocam bênção. Procura saber para você ver isso. As umidades, eles trocam entre si, trocam bênção. Então os irmãos precisam trocar em bênção, um com os outros, olhando nos olhos, e somente na casa de Deus. Amém, irmãos? Então vamos encerrar. Tem só um versículo que eu queria ler, Salmo 51, que é só Jesus, só essa água que pode nos limpar também, né, irmão? Está aqui, Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Ou seja, quem tem visão de espírito, quem tem visão espiritual, entende que nós somos pecadores sim, e só Jesus, só a água da vida, que é Cristo, pode nos limpar do que nós somos, dessa imundícia do pecado que às vezes fica em torno da gente o tempo todo, os desejos da carne que estão o tempo todo. Só Jesus pode nos lavar e nos revestir, só essa água da vida aí que pode fazer com que a gente seja realmente limpo, né? E para fazer um desfecho, irmãos, lá em Apocalipse fala que tem o rio da vida e ele é claro como cristal. Claro como cristal. Em Apocalipse fala. Então, qual o motivo que ele mostrou esse rio para João? O rio da vida, que nós temos ele aqui, chama-se Jesus. Nós vamos contemplar esse rio lá na Nova Jerusalém. Amém? É para lá que nós estamos indo, irmãos. É para lá que nós estamos dentro do nosso barco, navegando. E quem nos está conduzindo é Deus. E nós chegaremos lá. Você vai chegar, o teu filho vai chegar. Eu profetizo bênção na tua vida, na tua casa. A tua família vai chegar na Nova Jerusalém em o nome de Jesus. Vamos encerrar, pastor Johnny, ora. Que Deus abençoe a tua vida. Participe desta oração. Feche teus olhos na tua casa. Senhor Deus, poderoso Pai, Senhor, nesse momento nós estamos aqui, Senhor, orando em agradecimento pela oportunidade, mais uma vez, Senhor, através da internet, Pai. Podemos adorar o Senhor e entender um pouco mais a Tua palavra. Nessa noite nós entendemos que o Senhor é fonte de água viva e necessária para a nossa vida, Senhor, totalmente, em todos os aspectos da nossa vida, Tu és necessário, Pai. Nos ensina cada dia mais, Pai, que possamos mergulhar na Tua presença, mergulhar no Teu Espírito. Dá-nos sede de Ti cada dia mais e mais, ó Pai. Que nós venhamos querer mais e mais de Ti todos os dias, ó Pai. Eu quero nesse momento agradecer por cada uma das pessoas que acompanharam, Senhor, essa live, esse estudo aqui. Eu quero agradecer em nome de Jesus, que Tu possa abençoar a cada um deles, ó Pai, em nome de Jesus. Obrigado, muito obrigado, Senhor. Amém e amém. Estou com a Bíblia aqui. 2021... A Bíblia tem razão. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Deus abençoe a tua família.